Senhores, todos bem? Vamos iniciar nossa segunda aula do módulo fiscal e hoje a gente vai falar sobre as planilhas de controle referente ao PIS e a COFINS, o IR e a CSL, tributos na esfera federal, tá? Vamos começar agora falando do nosso queridíssimo PIS e COFINS. Quero deixar claro que o PIS e a COFINS, certo? São dois tributos que a base de cálculo é o faturamento, tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Ou seja, independe, tá bom? Se a empresa obteve lucro ou prejuízo. No caso das empresas, pelo lucro presumido, certo? Esse tipo de tributo ele é não cumulativo. O que significa dizer isso? Você tem uma alíquota fixa, tanto para PIS quanto para COFINS, tá? E sobre o faturamento, vocês aplicam diretamente as alíquotas, ok? Chamo a atenção também para outra situação. O PIS e a COFINS são tributos que também sofrem retenção na fonte, tá? Em determinadas notas fiscais de serviço, seja ela de obra ou de projeto, vocês observarão que poderá existir a retenção. Por que poderá existir, professor? A legislação fala claramente nessa retenção, porém, o que acontece no mercado é que algumas empresas, ou por falta de conhecimento, certo? Ou por falta de logística, acaba por não aplicar a regra. E aí a gente que está do outro lado tem que ter o cuidado para não se apropriar de um valor indevido, tá? E a melhor forma de fazer é tendo as nossas planilhas de controle, tá? Tendo pessoas competentes na célula fiscal e realizando essa apuração de forma detalhada. Porque lembre-se, a depender do volume de informação da empresa, o erro pode ser para pouco, como pode ser para muito, tá? Isso vai depender muito do faturamento dessa empresa. Vamos nós. Bom, aqui nós temos ela, tá? Eu separei, e geralmente eu separo no escritório por semestre. Isso é uma questão pessoal minha, tá? Eu prefiro trabalhar assim. É claro que cada um tem a sua maneira, né? Mas vocês podem colocá-las todas em um único arquivo. Como vocês podem observar aqui, eu tenho o primeiro e tenho o segundo semestre. Ó. Mas tem gente que trabalha num arquivo só, ou seja, o ano todinho empilhado, vamos assim dizer, tá? E a planilha é muito simples, muito tranquila. Aqui você tem os meses, tá? Porque o PIS e a COFINS é de apuração mensal, ok? Você entra com o mês, com o faturamento e a alíquota. A alíquota do PIS para lucro presumido é 0,65 e a alíquota do COFINS é 3%, tá? A questão toda é sobre essa tributação vai existir as retenções. Professor, como é que eu vou saber e aonde é que eu vou extrair essa informação? Das notas fiscais. Vamos lá até as notas fiscais de serviço prestado, tá? Aqui estão elas, ó. Vou novamente pegar uma nota fiscal aleatória. Na aula anterior eu peguei essa número 13 aqui, ó. Vou pegar essa 14. Vamos ver se tem retenção sobre essa nota. Pronto. Como vocês podem observar, aqui está o valor que foi retido. Observe, o serviço realizado pela empresa foi 2.885, certo? E aqui houve essas retenções federais, ó, todas elas, ó, PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tá? O INSS, tá? E a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E também houve bem aqui, ó, a retenção do ISS que a gente já comentou anteriormente. Então, essa empresa de fato realizou esse tipo de serviço de obra por este valor aqui, porém
foi descontado dela a tributação federal, a tributação municipal, e ela recebeu líquido este valor aqui. E esse é o nosso objeto desta aula. Então, nós pegamos esse valor aqui, tá? E colocamos exatamente aqui. Vou fazer um exemplo bem rápido com essa nota, tá? O valor do serviço foi exatamente esse aqui. E aqui, ó, ele me dá o cálculo do imposto. É claro que a minha planilha já está com a fórmula. E aqui eu coloco de forma manual a minha retenção, tá bom? Quanto foi minha retenção? 76. Pronto. Esse 1 centavo de diferença a gente desconsidera porque geralmente no Excel a gente tem 1 centavo para lá, 1 centavo para cá, questão de casas decimais. Ou seja, neste caso específico, essa empresa não tem PIS a pagar, porque já foi retido dela, certo? Então não vai existir a guia. O que vai existir é informações, certo? Que a gente chama de obrigações acessórias, que não é objeto do nosso estudo aqui, tá? O nosso objeto aqui é saber se a empresa tem ou não imposto a recolher, tá bom? Imposto, não, desculpa, tributo, porque isso aqui é uma contribuição, tá? Passamos para o COFINS. Observe, também houve uma retenção aqui no COFINS, então eu vou destacar essa retenção aqui. Pronto. 56. E dá exatamente esse valor aqui, 50. Pronto. Então, como é que os senhores vão proceder? Todas as notas, certo? Irão compor o faturamento. Será calculado o PIS sobre esse faturamento. E aqui os senhores irão somar todas as retenções. E aqui será o PIS a pagar. O mesmo raciocínio para a COFINS, tá? Será calculado sobre o faturamento, somatória de todas as retenções, o COFINS a pagar. E como é que fica isso na contabilidade, professor? Bom, o valor que deve ser provisionado, certo? É o dessa coluna aqui, ó. Ou seja, quando vocês forem a realizar a provisão, que é o débito, certo? Do PIS, que está lá no resultado, no grupozinho de deduções da receita, e o crédito de PIS a recolher é pelo montante encontrado aqui, tá? Esse valor aqui são as compensações, porque quando vocês realizarem o lançamento das notas, esse valor aqui irá ficar no PIS a recuperar. E aí, com o lançamento que nós iremos realizar, certo? Que é um lançamento de compensação, ou seja, vocês creditam o PIS, certo? A recuperar e debitam, tá? O PIS a recolher, ok? Pelo valor que vocês encontrarem aqui, ó, tá bom? Com esse lançamento feito, automaticamente a sua contabilidade vai casar com o valor aqui, ó, com o saldo. Esse mesmo raciocínio vocês usam para o COFINS. O mesmo raciocínio. Eu costumo dizer lá no escritório que esse é irmão desse. Por quê? Porque o raciocínio é o mesmo. Se eu aprendo a contabilizar o PIS, automaticamente eu aprendo a contabilizar o COFINS, tá? Porque eu uso o mesmo critério. O que muda são as alíquotas, tá bom? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Lá na frente nós também iremos realizar uma videoaula, tá? Com esses lançamentos, tá bom? O importante hoje é o entendimento da planilha de apuração, ok? Passaremos agora para a planilha de IR-CSL. Voltando aqui um pouquinho para o nosso módulo aqui. E aqui está ela. Bom, aqui nós temos duas abas, se os senhores puderem reparar. Uma para IRPJ
que é o imposto de renda pessoa jurídica, e a segunda para a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Bom, nessa primeira aqui, ela está dividida por trimestre. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Essa aqui é uma planilha real que eu utilizo no escritório para trabalhar, tá bom? O que é que acontece? O IRPJ, juntamente com a CSL, eles são tributos, certo? De apuração trimestral. Então, junta-se um trimestre e no final dele realiza-se a provisão, tá? Então, todas as notas são somadas, certo? E no dia 31 de março do respectivo ano, no nosso caso 2019, é realizada a apuração e a provisão, tá? Como eu já bem tinha dito aos senhores, certo? A depender do tipo de atividade que a empresa execute, será aplicado percentuais distintos, certo? No nosso caso específico, nossa empresa trabalha com comércio, trabalha com serviço de obra e trabalha com serviço de projeto, tá bom? Sobre o comércio, a legislação fala em aplicarmos um percentual de 8%. Sobre obras, também 8%. Chamam a atenção desses 8% sobre obra. Professor, por que que o serviço de obra, o percentual é de 8%, já que é serviço? Porque a legislação entende que, se tratando de obra, o custo é maior, certo? Então, neste caso, há uma equiparação, se equipara a atividade de comércio ou a atividade de indústria. Então, quando nós vamos realizar determinados preenchimentos de algumas obrigações acessórias, o serviço de obra é equiparado com o serviço de indústria ou com o serviço de comércio. E dessa forma ele acaba ganhando esse benefício de ter um percentual menor, tá? Já no caso de elaboração de projeto, o percentual é bem maior, é 32%. A legislação entende que, por se tratar de uma atividade intelectual, o custo da empresa é muito menor. E aí, o lucro sobre essa atividade é maior. E como o IRPJ é calculado sobre o lucro, certo? Automaticamente o percentual é maior, tá? O lucro presumido é isso, é aplicar um percentual sobre o faturamento para encontrar, certo, essa presunção do lucro. Essa é a ideia, por isso que se chama presumido, porque é presunção, tá? Caso contrário, seria o lucro real, né? Que é a gente realizar o balancete, receita menos despesa, e o saldo final seria o lucro a ser tributado, tá bom? Bom, realizado essas explicações, vocês vão entrar aqui com o somatório trimestral das receitas de comércio, o somatório trimestral das receitas de obra e o somatório trimestral das receitas de elaboração de projeto, ou seja, soma janeiro, fevereiro e março e coloca aqui, e assim respectivamente, tá? Essas receitas financeiras aqui, outras receitas, dizem respeito ao seguinte: muita empresa tem dinheiro em caixa, e aí dinheiro parado em caixa é prejuízo. Então a empresa pega esse valor e coloca em suas aplicações, realiza aplicação financeira. Sobre esses juros, certo? O governo irá realizar a tributação, tá? Então, receita financeira, juro, certo? De receitas de dinheiro aplicado, certo? Em aplicações financeiras, juro ou receitas, também será tributado. Bem como outras receitas. Exemplo de outras receitas: ativo imobilizado. Eu vendo um ativo imobilizado e tenho um ganho sobre essa venda, certo? Tenho um ativo, utilizei, depreciei ele todo, ele está totalmente depreciado, e no ato da venda houve um ganho. A empresa vendeu por um valor maior do que aquele esperado. Essa diferença, certo, será tributada também e irá compor a base de cálculo, tá? A alíquota do imposto aqui, no caso, é 15%, tá? Então soma-se todos esses valores, tá?
aplica-se a alíquota e aí chega-se ao valor a recolher, tá? Chamo a atenção para essa outra partezinha aqui, que é aquilo que eu falei, já tinha dito para vocês anteriormente. Se caso, certo, durante o trimestre, ok, esse lucro presumido, certo, ele for superior a 60 mil reais, ok, irá sofrer um adicional. Como assim, professor? Se no final do trimestre a sua empresa auferir um lucro de 80 mil reais, certo, será retirado 60 mil de dedução, porque é permitido em lei, e os 20 mil será tributado com mais 10%. Entenda, mais é um adicional. Então, mais 10% sobre os 20 mil. Por que isso, professor? Porque aqui no caso do lucro presumido, tá? O governo estabelece um teto. Tá bom? Ele diz que, bom, se você faturar no trimestre até 60 mil de lucro, certo? Se seu lucro for de 60 mil reais, você paga só os 15% e assunto encerrado. Mas, se você auferir lucro acima disso, sobre a diferença você irá pagar mais de 10%, tá bom? E você também terá o direito de realizar o desconto do IR retido. Só de onde é que vem esse IR retido? Das notas fiscais, como eu sempre venho frisando. Tem que olhar a nota. É aqui onde existe a maioria dos erros da contabilidade na apuração, certo? A maioria está relacionado a essa falta de atenção. Tá aqui, ó, um imposto retido na fonte, ó, tá? Essa nota fiscal aqui, por exemplo, vamos pegar também como exemplo. Que tipo de serviço foi esse? Obra. Então ela viria para a planilha dessa forma aqui, ó. Vamos fazer com 85. Pronto. Seria o somatório de todas as notas de obra, tá vendo? Aí a gente aplica o nosso percentual, tá? Que é de 8%. Tá aqui o valor do imposto, desculpe, do lucro presumido. Aqui a gente é zero, não temos nenhuma receita financeira. E aqui, sobre o lucro presumido, aplica-se a alíquota. Pronto. Esse seria o valor do imposto. Como vocês podem observar, esse valor não quebra os 60 mil reais, automaticamente não existe essa conta aqui a fazer, ó. Tá? Logo aqui embaixo, a gente colocaria esse montante aqui, ó, 43,28. Ele vem para cá, ó, 43,28. Pronto. E aqui a gente faria essa continha aqui, ó, bem no automático. Eu devo isso, mas eu tenho isso aqui. Professor, deu um saldo negativo. O que é que acontece? O que acontece é que eu tenho imposto, certo? A compensar, ou seja, eu não devo, eu tenho crédito. Eu ainda tenho um crédito de R$ 8,66 que pode passar para o trimestre subsequente, tá? Esse crédito aqui ele não se perde, não. Você tem até 5 anos para utilizar ele, tá bom? Como assim bem determina a legislação. Então, nesse trimestre aqui, por conta que eu obviamente fiz apenas com uma nota, né, claro, deu um imposto a compensar lá no futuro, tá? Só que a ideia é que vocês realizem, certo? Esse trabalho aqui com a somatória das notas, e aí com certeza o valor será bem diferente, ok? Passando agora para a CSLL. Assim como a PIS e a COFINS, eu costumo dizer que esses dois tributos aqui também são irmãos, tá? Por um motivo. A sistemática é parecida, é muito parecida. A CSL também é de apuração trimestral, tá? Existe também os percentuais de acordo com o tipo de receita, ok? Porém, no caso da CSL, não existe o adicional.
O adicional ele não acontece, tá? É somente o lucro presumido vezes o percentual e a alíquota, menos as retenções, se houver, né? Então, a diferença básica é a não existência, tá, da questão do adicional. Bom, o raciocínio é o mesmo: comércio, obra, projeto. Do mesmo jeito que no IR as alíquotas são parecidas de comércio e obra, na CSL o raciocínio é o mesmo, porque a empresa também faz jus à questão de se equiparar com comércio ou com indústria quando se trata de obra, tá? Aqui vocês podem observar que também o percentual é maior, certo? Pelo aquele motivo que eu já expliquei anteriormente, o governo entende que essa atividade intelectuais, certo? O lucro é maior, por isso ele acaba aumentando o percentual aqui, tá? E aqui a nossa alíquota. A alíquota sempre é fixa, tá? Coloquem isso na mente de vocês. A alíquota do IR da CSL são fixas, tá? Nesse caso aqui 9, no caso do IR 15. Vou fazer o mesmo simulado que eu fiz com o imposto de renda. 2885, colocar aqui o valor da nota. Já me deu aqui o valor do meu lucro presumido, tá? Assim como o IR, PJ, CSL também, certo? Calcula-se sobre as receitas financeiras, viu? E sobre outras receitas também. Por isso que eu digo que são irmãos. Então, auferiu juros sobre aplicação financeira, traz para cá. Houve ganho sobre a venda de ativo imobilizado, traz para cá, tá? Aqui eu vou ser bem honesto com vocês. A Receita Federal está muito incisiva com relação à omissão de receita financeira e de outras receitas. Tem vários casos de empresas que estão sendo autuadas, certo? Por omissão dessas informações aqui, ó. Já peguei autos de infração de 50 mil até 100 mil reais, tá? Já tive essa situação, já passei por isso na pele, no sentido de pegar um serviço para ter que, vamos dizer assim, corrigir, né? Toda uma escrituração para trás, porque o escritório tinha omitido isso e a Receita Federal notificou a empresa e deu um prazo. E aí eu tive que realizar essas retificadoras, né? Claro, né? Eu fui contratado para isso, ganhei em cima disso e o outro escritório lá teve que se acertar com o cliente lá, tá? Então, preste atenção nisso aqui, principalmente quando estiver trabalhando no escritório, tá? Porque é importantíssimo não deixar passar. Bom, lucro presumido, alíquota, valor da CSL a recolher. Teve retenção, aqui embaixo, ó, ISS retido. Teve retenção, nota fiscal. Tá aqui, ela bem aqui, ó, gente, ó. R$ 28,85. Então, vamos colocar lá na nossa planilha. R$ 28,85. Pronto. Menos. Pronto. Nesse caso aqui, a empresa deve R$ 2,31, certo? Pode observar que deverá ser emitida uma guia. Claro que não vai existir essa guia, né? Porque o valor aqui, até porque se isso fosse real, não poderia ser, porque a guia mínima é de R$10, né? Mas numa situação hipotética, seria a recolher R$ 2,31, tá? Basicamente esse é o entendimento, tá? Dessas duas planilhas de controle aqui, tá bom? Assim como eu já disse para a questão do PIS da COFINS, também a gente irá realizar a videoaula da forma de provisão e compensação desses tributos, tá, gente? Bom, de antemão eu agradeço, tá? A paciência de todo mundo aí. Tô tentando fazer o máximo de videoaula para deixar mais claro possível essa questão das escrituração. Já estou pensando também em realizar aqui
uma espécie de um mapa, certo? Vamos assim dizer, de um mapa de conciliação, é assim que eu vou chamar o documento, que nada mais é do que os lançamentos mesmo. Uma vez que a gente não vai ter aula presente para poder tirar dúvida em tempo real, não me resta outra alternativa a não ser realizar esse mapa e vocês tomarem ele como caminho, tá? Estou elaborando isso, não é fácil porque estou colocando todos os lançamentos lá, certo? Vocês vão realizando por aí da maneira que vocês já entendem, já conhecem e já sabem fazer, e depois, se for o caso, só confere com esse mapa que eu vou lançar, tá? O mapa vai servir para a vida profissional de vocês, guardem ele, que nada mais é do que eu estou tirando do caderno e colocando numa planilha de Excel, tá? Os lançamentos, é isso que nós vamos trabalhar e discutir isso em sala. Gente, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fica todos com Deus e nós estamos juntos.